Você já parou para pensar que, neste exato momento, bilhões de pessoas estão lendo e escrevendo, mas usando símbolos completamente diferentes? Algumas usam letras como as nossas, outras usam caracteres que parecem desenhos. Há idiomas que escrevem da direita para a esquerda, outros de cima para baixo. Mas afinal, por que a escrita é tão diferente de país para país? E como um idioma nasce? Se a gente voltar milhares de anos no tempo, vai perceber que a fala veio primeiro. Muito antes de qualquer papel, caneta ou teclado, os seres humanos já conversavam. A linguagem surgiu como uma necessidade: organizar caçadas, dividir tarefas, alertar sobre perigos. Cada grupo desenvolveu sons próprios, e com o tempo, esses sons viraram sistemas organizados, com regras, gramática e significado. A escrita veio depois, e nasceu de uma necessidade prática: registrar informações, cobrança de impostos, comércio, colheitas, leis. Um dos sistemas mais antigos que se conhece é o da antiga Mesopotâmia, onde os sumérios criaram a escrita cuneiforme por volta de 3200 a.C. Pouco depois, no Egito, surgiram os hieróglifos. Na China, um sistema próprio começou a se desenvolver independentemente, ou seja, a escrita não nasceu em um único lugar, ela surgiu várias vezes em diferentes civilizações. E aqui começa algo fascinante. Cada povo transformou seus sons em símbolos de maneira diferente. Alguns criaram sistemas ideográficos, como o chinês, em que um símbolo representa uma ideia ou palavra inteira. Outros desenvolveram sistemas alfabéticos, como o nosso, em que cada símbolo representa um som. O alfabeto que usamos hoje tem raízes no alfabeto fenício, que influenciou o grego, que depois influenciou o latim, e o latim se espalhou pela Europa com o Império Romano. É por isso que o português, o espanhol, o francês e o italiano se parecem tanto. Todos nasceram do latim vulgar, falado pelo povo romano. Já o inglês, apesar de usar o mesmo alfabeto, tem raízes germânicas misturadas com influências do latim e do francês após invasões e conquistas. Idiomas são como árvores genealógicas gigantes, cheias de ramos. Mas por que eles são tão diferentes? Porque os povos se desenvolveram separados. Montanhas, oceanos e desertos isolavam comunidades por séculos. Sem contato frequente, cada grupo moldava sua própria forma de falar. Sons mudam com o tempo, palavras se transformam, novas expressões surgem, algumas desaparecem. Quando esses grupos voltavam a se encontrar, já falavam línguas tão diferentes que mal conseguiam se entender. E tem mais. Idioma não é só comunicação, é identidade, cultura, história. Ele carrega a forma como um povo enxerga o mundo. Existem línguas indígenas que têm dezenas de palavras diferentes para tipos de chuva. Outras possuem múltiplos termos para descrever relações familiares específicas. Isso mostra que linguagem e realidade caminham juntas. A escrita também evolui. Pense na nossa própria língua. O português já foi escrito de formas bem diferentes no passado. Reformas ortográficas mudaram regras, acentos, grafias. A língua é viva. Ela se adapta à tecnologia, às redes sociais, às gírias. Palavras que não existiam há 20 anos hoje fazem parte do dicionário. E um detalhe curioso: nem todo idioma tem escrita. Muitas línguas indígenas, por exemplo, são apenas orais. E isso não significa que sejam menos complexas, apenas que a tradição de registro sempre foi feita pela memória e pela transmissão de geração em geração. Então, quando você olha para um texto em japonês, árabe ou russo e acha impossível de entender, lembre-se, aquilo é o resultado de milhares de anos de história, isolamento, troca cultural, guerras, migrações e adaptação humana. No fundo, todas as línguas nasceram da mesma necessidade básica: contar histórias, dividir experiências e registrar o mundo. E talvez o mais curioso de tudo seja isso. Apesar de tantas diferenças na escrita, no som e na estrutura, a intenção sempre foi a mesma: ser entendido.